Alô, som. Boa noite. Vamos viajar ou não? Quero te convidar a fazer uma viagem comigo hoje. Uma viagem bíblica, uma viagem cheia de expectativa, e com certeza o Senhor vai mexer com você aí. Só que para isso acontecer, nós vamos precisar orar e vocês mandar fogo e glória aqui, para esse camarada aqui, tá bom? Então se você puder ficar de pé agora, o João me ajuda aí, querido. Que alegria ter meu filho aqui comigo, muito obrigado. Manda um som aí, estende a sua mão para cá, um minutinho, queria que você orasse pela minha vida, porque se eu falar de mim mesmo, não vai te servir de nada, mas se a mensagem descer do céu, se minha boca foi só um canal, só um instrumento, você vai sair daqui abençoado em nome de Jesus. Então estenda as tuas mãos aqui, ora por mim, um minutinho, levanta a tua voz, por favor. Jesus, precisamos da tua presença, Deus. Não há nada de nós bom, Senhor Deus. Não há nada em nós. A Deus, nos colocamos aqui totalmente dependentes do Senhor, Pai. Deus, que tudo isso que eu estou em obediência hoje fazendo, Pai, o Senhor use, Senhor Deus, para nos livrar, para nos curar, para sarar algumas coisas do nosso coração, para que o Senhor nos ajude a entender a Tua vontade plena e perfeita como ela é. Obrigado pela vida de cada irmão que veio aqui, Senhor Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Coloca a minha vida totalmente entregue nas Tuas mãos. Não a nós, não a mim, mas ao Teu nome da glória, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, mas abraçando a pessoa do seu lado aí, fala, que bom que você está aqui. Que bom que você tem coração bom de parar para ouvir. Aliás, vamos falar, pastora Moana, pastor Urias, volta logo que eu... Eu e Miquel já estamos fazendo um garagem seio aqui no altar. É bom vocês voltar logo, viu? Bom, gente, como vocês estão vendo aqui, eu estou preparado para uma viagem. E você, está preparado para essa viagem? É uma viagem, mas antes de eu começar essa mensagem, eu preciso confessar algumas coisas aqui hoje. Tudo que eu vou falar, tudo que eu vou tentar anunciar para vocês, são coisas que eu passei por esses dias, coisas que eu estou passando na minha vida. Então, a primeira pessoa a receber essa mensagem aqui sou eu. Eu não vou falar nada para confrontar você que não sirva para mim. Então essa mensagem, a primeira pessoa que precisa ser movida e transformada, e pela fé eu estou aqui em cima hoje, para profetizar algo que eu preciso também na minha vida. Amém? Primeiro porque eu sou um ser humano, cheio de defeitos, cheio de probleminhas, mas o Senhor, aprove Ele, escolhe cada um de nós, nas nossas limitações e fraquezas, e nos levanta, nos capacita, nos direciona por todas as coisas, amém? Então eu comecei a semana passada, quando a gente recebeu, acho que eu e Miquel, mais algumas pessoas receberam uma mensagem do pastor Urias, dizendo que havia acontecido algo, que então vamos separar de novo as pregações, as ministrações, e eu falei, meu Deus, é muito difícil pregar aqui. Gente, de verdade, eu me sinto o mosquito que incomoda o mosquito, sabe assim, o pequenininho, né, para levantar aqui e trazer uma mensagem. Mas quando o pastor falou, pensa numa semana atribulada, quando eu falei sim para ele, né, até agradeço a Né, que orou exatamente o meu coração. Obrigado por isso deixar ser um instrumento. Eu subi daqui, eu estava aí cantando, chorando, já estou subindo aqui, um anão gigante, daqui a pouquinho nós vamos virar um gigante, em nome de Jesus. Mas as lutas começaram essa semana, algumas coisas que me afrontaram, e eu vou falar assim, a última vez que eu ministrei, eu falei sobre processos, eu falei, Deus, já até falei sobre processos, então agora me livro para que eu possa viver o meu propósito. Aí vem mais processos doloridos, Miquel, não é brincadeira não é brincadeira, a vida não é fácil. Todo mundo aqui é imigrante, todo mundo sabe o que é fazer uma viagem, e eu vou falar para vocês, o tema da mensagem, eu não sei se já está ali no telão, o tema da mensagem é excesso de bagagem. E vocês estão vendo aqui no altar um excesso de bagagem.
E nós vamos falar profeticamente sobre cada item que está aqui em cima. Então, eu trouxe isso aqui para fixar você naquilo que Deus tem para falar para nós, não só para vocês, para mim também. Mas eu queria que você entendesse. Quando eu pensei veio essa palavra no meu coração, excesso de bagagem. Eu estava dirigindo, já meu coração se apertou. Eu falei, como é, Deus? Aí eu pensei em ligar para o pastor Urias, já cancelar. Eu falei, não, eu não posso falar sobre isso, não. E aí veio uma palavra no meu coração, fiquei todo animado. Isso foi na segunda-feira, animado, né? Quando Abraão está subindo a montanha para sacrificar seu filho, aquela coisa toda. Eu falei, então, ele estava com excesso de bagagem, Deus. Então, a gente precisa liberar o nosso coração, não sei o quê. Eu vou trazer uma mensagem de expectativa, de esperança para o teu povo. Passou terça-feira, o Senhor me repreende. Aí veio uma bomba. Sempre bomba, estou falando bomba do dia a dia, coisas que acontecem. E eu falei, então tá bom, Deus, o que o Senhor quer que eu ministre? E eu continuei orando, falei, Deus, é excesso de bagagem, tá bom. Então vamos lá. Eu comecei, sabe, eu ouvi outras mensagens, gosto muito de ouvir os nossos pastores, e o pastor Thelmo Martinello gosta de ouvir as mensagens. Eu comecei a ouvir aquilo tudo, comer mensagem. Falei, Deus, mas fala comigo, o Senhor está em silêncio, eu preciso trazer uma palavra. Excesso de bagagem. Aí me veio sobre Ló. Aí eu pensei sobre Ló, tudo que Ló passou, falou assim, excesso de bagagem, coisas que Deus falou, não. E eu queria trazer uma mensagem amorosa, confortante, mas o Senhor me pegou. O Senhor me pegou exatamente sobre o personagem do qual eu vou falar hoje, que é o profeta Jeremias. E uma coisa interessante é que Jeremias, ele tinha algo para fazer. E assim como nós, ele questionou Deus 1, 2 e 3 vezes. Mas antes da gente entrar nesse texto, eu preciso falar sobre malas e bagagem. Amém? Então, excesso de bagagem. Vamos falar um pouco aqui. Eu quero citar o nome da minha esposa Priscila, que é assim, muito amorosa, amor. Não se preocupe que eu não vou te expor, vou falar só coisas boas a teu respeito. Como sempre. Quando a gente decide fazer uma viagem, eu não sei como é na sua casa, mas a Priscila é uma pessoa hiper organizada. E ela já começa uns 2 meses antes da viagem. Gente, 2 meses, não estou mentindo não, estou exagerando. 2 meses antes, ela já tem a listinha lá já. Repelente, sabonete, shampoozinho, escova de dente descartável. E vai lá e vai anotando as coisas. 2 meses. E ela vai se preparando e vai separando as coisinhas. E o armário da gente fica todo organizado e colorido. E quando vai ver as malas são todas em compartimentos organizadinhas, assim, é uma coisa linda. Para quem não sabe arrumar mala, eu queria indicar aqui a nossa assessora de arrumadora de malas. A Priscila é inacreditável nisso. O João sabe disso, né? Que ela fica ali e gente, você abre a mala assim, se você vai no acampamento, por exemplo, você vai num lugar com outros homens, na hora que abre a mala assim, todo mundo assim, até etiquetinha tem ali organizado das coisas. Uma vida organizada para uma viagem. Isso é muito importante. Mas vamos lá. E se eu tivesse que fazer uma viagem muito especial? E essa viagem é uma viagem que eu não tenho como levar outras coisas. Eu preciso levar o essencial. Vamos lá. Eu posso levar na minha vida essencial? Posso. Posso levar na minha vida essencial? Não, é pesado. Posso levar na minha vida essencial? Talvez. Posso levar na minha vida do dia a dia essencial? Não. Então é sobre isso que eu quero falar. Todos nós temos uma viagem que se chama vida, que o Senhor nos convida a viajar com muita alegria, com fé, com expectativas, com esperança. Mas tem coisas que nós precisamos entender, que ao longo dessa viagem vão acontecer coisas e nós temos que estar preparados, tá bom? Vamos começar então. Eu quero ler Jeremias 15. Se você ama a palavra de Deus, então você vai aguentar, porque eu vou ter que ler um pouquinho mais do que só uns 2, 3 versículos. Eu queria que você comesse a palavra, degustasse essa palavra e pedisse para que o Senhor fosse falando com você. Então coloca a mão no seu coração, põe a mão no seu coração e fala: Senhor Jesus, quero amar a tua palavra. Eu peço para que ela fale comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora dá só uma olhadinha para o seu irmão e fala assim: não cause distração na minha viagem, senão eu vou perder o meu voo. Ok, Jeremias 15, versículo 1 em diante, vai dizer assim: então o Senhor me disse, Jeremias está falando, tá? Mesmo que Moisés e Samuel estivessem aqui implorando, eu não teria dó desse povo. Quem está falando isso? Não.
Quem está falando isso? Deus. Espera aí. Mesmo que Moisés e Samuel estivessem me implorando, eu não teria dó deste povo. Então o texto já começa para mim que muito pesado. Que Deus é esse que não tem dó de um povo? Vamos entender o texto? Mande essa gente embora, que sumam da minha frente. Opa, espera aí, esse é Deus? Yes. Aqui eu já começo trazendo uma palavra para você. Fala comigo, temor. Muita gente está brincando com Deus. Muita gente não está entendendo o temor da presença dEle. E aqui já estamos vendo um Deus que não é aquele Deus bonzinho como o Papai Noel que dá presentinho para a gente. É um Deus que vem para julgar também. É um Deus que, se necessário, Ele adoece e mata. Tem coisas na palavra de Deus que a gente quer pular, mas eu preciso ler isso aqui para vocês. Olha só. Quando perguntarem para onde devem ir, responda que eu digo isso. Alguns estão condenados a morrer de doença, e assim será. Outros estão condenados a morrer na guerra, assim será. Alguns estão condenados a morrer de fome, assim será. Outros estão condenados a ser levados como prisioneiros, assim será. Eu, o Senhor, resolvi que estas coisas vão acontecer, e todos eles morrerão na morte. E os cães arrastarão seus corpos, e as aves comerão, e os animais selvagens devorarão as suas sobras. Farei com que todos os povos do mundo olhem para eles com horror, por causa daquilo que Manassés, filho de Ezequias, fez em Jerusalém, quando era rei de Judá. Eu vou dar só uma respirada, que está parecendo um filme de terror. Concorda comigo? Quem já tinha lido esse texto, levanta a mão. Então uma novidade para você, está na Bíblia. Esse é o Deus que você serve. É um Deus que traz a justiça. Um Deus que não sabe lidar com idolatria. Ele simplesmente corta. É um Deus que, se necessário, Ele manda você para o deserto, assim como Ele fez com Jesus. É um Deus que disciplina e corrige quem Ele ama. E Ele dá 1, 2, 3, 4, 5, 6 oportunidades. E muita gente está brincando, que a gente fala assim, não, mas a gente está no tempo da graça. E eu queria que você guardasse essa frase. A graça de Deus não é uma gaveta que você abre e vai abrindo suficiente espaço para caber os seus pecados. A graça de Deus precisa de entendimento, porque é o mesmo Deus do Velho Testamento e Novo Testamento. É o mesmo Deus, poderoso, maravilhoso, mas terrível em justiça e em verdade. Olha só, Deus diz: quem terá dó de vocês, os moradores de Jerusalém? Quem vai se preocupar com vocês? Quem vai parar um pouco para perguntar o que vocês estão passando? Olha, parece que Deus enfiou a faca e está cutucando ainda aqui. Ele está falando isso tudo para Jeremias. Em todas as cidades dessa terra, eu joguei contra o vento, joguei vocês contra o vento, como se faz com o trigo, para separá-lo da palha. Eu destruí vocês, o meu povo, e matei os seus filhos, porque não abandonaram os maus caminhos. Quero pular para frente um pouquinho. Olha só o que acontece ali na frente. Depois de ouvir tudo isso, Jeremias diz algo para o Senhor, e ele diz assim: como é dura a minha vida, porque a minha mãe me pôs no mundo. Então Jeremias ouviu tudo isso da parte de Deus, que Ele vai destruir o povo, que Ele vai matar, até as coisas pesadas de falar, né? As feras vão comer os seus restos aí, no meio do deserto, no meio do caminho. Aí Jeremias simplesmente diz assim: ó vida, ó azar, por que eu nasci? Eu não pedi para nascer. É isso que ele está falando aqui. Eu tenho discutir e brigar com toda essa gente. Eu não emprestei dinheiro, não tomei emprestado, e mesmo assim todos me amaldiçoaram. Ó Senhor Deus, se eu não servir bem, e se não te pedir em favor dos meus inimigos, quando estavam passando dificuldades e aflições, que essas maldições se cumpram. E daí ele fala assim: ó Senhor, Tu és que sabes, lembra de mim, ajuda-me, vinga-me daqueles que me perseguem, não tenha paciência com aqueles que me insultam. Tu falaste comigo e eu prestei atenção em cada palavra. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sou Teu, e por isso Tuas palavras encheram meu coração de alegria e felicidade. Não tenho gasto meu tempo rindo e gozando da vida junto com essas pessoas,
Por causa do trabalho pesado que me deste, fiquei sozinho e muito indignado. Eu quero respirar com você, porque é muita informação num texto só. Então aqui é um diálogo pesado entre Deus e Jeremias. Vocês estão entendendo isso? Então Jeremias é o profeta, ele está recebendo algo de Deus, ele precisa comunicar ao povo que Deus vai destruí-los. E eu quero contextualizar você, tudo que está acontecendo aqui. Jeremias não queria ir adiante com essas profecias, porque ele saberia o que ia acontecer, ele ia ser odiado, porque o povo estava indo para cá e Deus estava mandando ele vir para cá. Deus tem o seu povo escolhido, e o povo escolhido abandonou Deus e começou a seguir outras coisas, e Deus levanta o profeta Jeremias para avisá-los, e por 3 vezes Jeremias se nega a fazer isso e começa a questionar a Deus. E olha só que coisa interessante, Jeremias começa uma conversinha de milindragem aqui, versículo 18: por que continua a sofrer? Parece a oração que eu fiz no carro hoje. Porque as minhas feridas não param de doer, porque elas não saram. Quantas vezes você já falou assim: Deus, por que eu tenho que passar por isso? Deus está pesado demais, por que eu tenho que viver isso? Por que eu tenho que enfrentar essa situação? O que eu fiz para merecer isso? Levanta a tua mão comigo, você já passou por isso? Essa é a realidade de todo ser humano. Tem momento que a gente está por aqui, é com família, é com problemas, é com gente no Brasil, às vezes casamento, é filhos, por aqui, eu estou na tampa, já ouvi assim, ó, eu não vou aguentar, eu não aguento mais. E Jeremias está desabafando com Deus, ele perdeu a compostura aqui, e olha o que ele fala: Deus, versículo 18 ainda: será que posso confiar em ti? O profeta Jeremias disse isso. Miqueias, está na sua Bíblia também? Está na sua Bíblia também? Ele disse assim: será que eu posso confiar em ti? Olha o que ele diz também: será que és como um riacho que seca no verão? Meu Deus! Olha o que ele está falando: Deus, cadê o Senhor? Será que eu posso confiar em ti? O Senhor é que nem um riacho seco no verão, quer dizer assim, acabou o tempo bom, o Senhor me abandonou aqui na desgraça? Você não está vendo o que eu estou passando, Deus? Você não está vendo o que eu estou enfrentando? Olha para mim! Olha para mim, Deus! Fala comigo: excesso de bagagem. Desculpa, meus irmãos, parece que eu estou vendo caras muito tristes aqui, estou assustando vocês. Versículo 19, olha o que Deus responde para Jeremias: se você voltar, eu o receberei de volta. O que ele está dizendo para Jeremias? Depois que tudo Jeremias falou, Deus olha para ele e fala assim: Danilo, se você se arrepender, cara, e voltar aqui, você novamente será meu. Eu novamente vou te usar. Se você disser coisas que se aproveitam e não palavras inúteis, Jeremias, você será de novo meu profeta. Deus está pegando Jeremias aqui, fala assim: olha, se você, vou falar na linguagem de hoje do Bereta, tá? Essa Bíblia eu vou escrever um dia ainda assim, bem fácil para todo mundo entender assim, ó. Se você não parar com essa frescurinha de criança, Jeremias, e parar de falar bobagem, parar de fazer pataguada, eu vou te aceitar de volta, você vai se arrepender e eu vou te levantar como profeta novamente. Jeremias está aqui numa afronta, e para a gente entender essa afronta, nessa conversa super civilizada, eu quero só que você entenda, para você estar contextualizado do que estava acontecendo aqui realmente. Ele fala lá exatamente assim, ó, versículo 4: farei que todos os povos do mundo olhem para eles com horror, por causa daquilo que Manassés, filho de Ezequias, fez em Jerusalém quando era rei. Então, esse camarada aqui, esse tal de Manassés, ele desonrou o Deus de Israel. Ele começou a instruir o povo com paganismo. Ele começou a ensinar o povo a adorar Baal, filho de Ezequias. Ele abandonou a fé no nosso Deus e começou a implantar culturas pagãs dentro de Israel. E o que mais que aconteceu aqui? Ele começou a fazer coisas tão terríveis, magia negra, tudo quanto é coisa que você imaginar, ele começou a instituir, inclusive sacrifício humano.
E o must, vamos falar assim, o the best que ele implantou ali, ele começou a sacrificar os próprios filhos. Esse é o tal do Manassés. Lá na frente vocês vão ver a história dele, se vocês quiserem, depois ele se arrepende e tudo, mas aqui nesse momento, esse Manassés fez isso. Ele abandonou o nosso Deus, o Deus de Israel, e começou a seguir essa cultura errônea, né? E o que acontece? Nesse contexto se levanta falsos profetas, gente que vem e profetiza. É isso mesmo, vocês vão vencer, vocês vão chegar do outro lado, as coisas vão acontecer para vocês, né? Vai, né? Adora Baal mesmo, porque o nosso Deus está aceitando a sua adoração. Vamos, daqui a pouquinho começa a queimar cabrito, rato, tudo que quiserem inventar ali, estão fazendo. Vamos sacrificar as crianças, vamos fazer tudo isso. Então os profetas se levantaram. O que acontece aqui? Olha só a bagagem de Jeremias. Fala comigo, excesso de bagagem. Fala mais alto, gente, excesso de bagagem. Sabe, existiam muitos profetas falsos. E ele saberia que sozinho ia ser muito difícil confrontar esses caras. O povo estava indo para um lado atrás desses profetas. E ele tinha uma mensagem não muito legal. A mensagem dele era do caos. Ele estava chamando o povo, dizendo para o povo, alertando: Deus vai matar vocês. O pior de tudo é que o ministério de Jeremias, nessa etapa aqui, não era um ministério frutífero. Não era um ministério que ia dar muito like para ele. Não era um ministério que ia fazer ele conhecido. Não era um ministério que ele seria aplaudido pelas multidões. O ministério de Jeremias era dar a notícia que Deus vai matar essa corja, esse povo idólatra. É isso que estava sendo difícil. Então, um excesso de bagagem que começou a acontecer. Outra bagagem que ele adquiriu para ele, ele queria ser aceito. Ele não queria confrontar o povo e as pessoas continuarem ridicularizando ele. A Bíblia fala que até a família dele começou a odiá-lo, porque as palavras que Deus dava para Jeremias eram muito pesadas, eram difíceis de se dar. E o que aconteceu? Por 3 vezes Jeremias confrontou Deus. A primeira vez ele falou, Deus não aceitou. A segunda vez ele falou, Deus não aceitou. Na terceira vez Deus falou assim: mano, shut up, take it easy, você está passando do limite. Eu sou Deus e eu te escolhi para isso. Se você não quiser cumprir, nós vamos levantar outro profeta. E normalmente acontece isso na nossa vida. Então, Jeremias tinha um excesso de bagagem, muito difícil, né? E por último, dessa bagagem, autocomiseração. Fala comigo, autocomiseração. Você sabe o que é autocomiseração? Autocomiseração é: ai, tudo é tão difícil para mim. Louvado sejam os meus problemas. Eu sempre tenho uma coisa ruim, falar: ih, não vai dar certo, porque meu pai fez, não deu certo, porque a minha família nunca dá certo. Olha lá, o fulano sobe e eu desço, o outro consegue o green card em 2 semanas, eu estou aqui faz 20 anos e não consigo meu green card. Louvado sejam os meus problemas. Isso é autocomiseração. Ou seja, alguém que tem fé ao contrário, alguém que só gosta de falar das suas mazelas. E o que aconteceu aqui com Jeremias foi isso também, autocomiseração. Ou seja, sentimento de coitadinho. É você idolatrar a sua dor e achar que ela é maior que Deus. Isso aqui é um pecado. Talvez você não saiba. Esse negócio assim: ai, por que eu tenho que passar por isso? Eu sempre sou deixado por último, Deus. Isso é autocomiseração e isso é pecado. Eu já pequei assim, não vou mentir para vocês. E quantas vezes a gente precisa se arrepender disso? Quer saber por que é pecado? Certa vez, Pedro chega para Jesus e fala assim: não, mestre, você não vai morrer. Quando ele explicou que ele seria crucificado, o que Pedro falou? Não, ainda que eu tenha que morrer no seu lugar, nada vai acontecer com o Senhor. Aqui está o que ele falou? O que Jesus poderia, como nós, falar assim: oh, obrigado, querido, pelo seu apoio. O que Jesus fala assim: sai para trás, Satanás, sai da minha frente, Satanás. Ele falou isso para Pedro. Então olha só essa bagagem pesada que muitas vezes é instalada em nós. São problemas que vamos passando. Vamos lá, eu quero falar sobre esses itens aqui para a gente poder entrar mais profundo ainda. Numa viagem de avião, todo mundo aqui já viajou, né? A não ser que você atravessou correndo o deserto, como muitas pessoas, com glória e aleluia. Itens pessoais. Amém? Você sabe o que é itens pessoais? Nós vamos falar daqui a pouquinho. Itens pessoais, o que você carrega com você aqui. Pode ser também uma bolsa, igual as mulheres carregam. Itens pessoais. Depois nós temos uma bagagenzinha de mão, né? Isso aqui é uma bagagenzinha de mão. Para uma eventualidade, alguma coisa no meio da viagem acontece, você está aqui, bagagem de mão. Depois nós temos as malas despacháveis. Essa aqui não dá para carregar com a gente. Primeiro que incomoda, né?
não tem como passar pela esteira, né? Se você está com criança, pior ainda, como é que você carrega a criança, puxa coisa, empurra. Normalmente eu viajo, vai 6 malas dessa aqui, tá, gente? Brincadeira, né, amor? Despachavas. E por último, um container representando um storage, que é impossível a gente carregar isso. Fica complicado. Aqui está vazio, né? Mas simbolizando, é um negócio pesado, difícil da gente levar. Então, os itens pessoais são coisas que a gente precisa, tem que estar com você. Bagagem de mão, coisas que talvez sejam necessárias. E é importante você estar com elas. Malas despacháveis. Aquilo ali é para o meu conforto, para o meu lazer. Certo? E container. Coisas que acumulamos na nossa vida. E para a gente entender bem isso, eu quero ler. Provérbios 9:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Outra versão diz assim: para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus santo, então você terá compreensão das coisas. Ter temor não é ter medo. Presta bastante atenção nisso. Quem não conhece Jesus, quando pensa em temor, pensa em medo. Mas quem conhece Jesus, temor significa reverência. Eu me lanço na presença dele, eu reverencio, ele é o primeiro. É o primeiro, tudo é primazia para ele, o meu melhor é para ele. Então isso é temor. Quando alguém te perguntar, o que é temor? Se você conhece a Cristo, temor é ter zelo pela presença dele, zelo pela casa dele. Eu amo mais do que tudo, eu abro mão de coisas pela presença dele, eu quero ele mais do que qualquer outra coisa. Isso é temor. A sabedoria, o próximo versículo diz assim: a sabedoria fará com que você viva mais longe. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. Sabe, Jeremias se perdeu com esse excesso de bagagem e quase perdeu o que Deus deu para ele. Muitas vezes a gente na nossa vida vai entrando nessas coisas de andar, e você vai para a sua vida assim, você começa a caminhar e a coisa começa a ficar difícil, e você está carregando aqui, ó. É a vida, é a família, os problemas da família, as situações, as dívidas, os problemas. E como é que eu carrego? Isso aqui está vazio, já está doendo meu braço. Acho que é o jeito que eu peguei, né? Mas é pesado demais. Eu não posso carregar comigo aquilo que não faz parte da minha vida. E a primeira coisa que, para eu poder carregar alguma coisa, eu tenho que ter temor da presença de Deus. O que é que eu vou levar comigo para a minha vida, nessa viagem? Então vamos lá. Itens pessoais. Repita comigo: documentos. Pode ser um passaporte, uma drive license, alguma coisa está aqui dentro. Isso revela quem você é. Então fala assim: os meus documentos revelam quem eu sou. Então, quando eu estou aqui com meus itens pessoais, a primeira coisa eu tenho que saber quem eu sou. E eu não estou falando de mala agora, eu estou falando da vida. Quem eu sou. A segunda coisa que você vai carregar aqui dentro de itens pessoais, fala comigo: chave da minha casa. Fala: chave da minha casa. Não, você não viaja, a não ser que seja código, né? Mas vamos falar: a chave do carro, a chave do correio milionário que você tem. As chaves também você carrega aqui na sua bolsa, na sua pochete, mas são itens pessoais. E chave remete a gente para origem. Vocês estão entendendo? Então, eu sei quem eu sou, e eu sei a minha origem. E eu carrego isso aqui comigo no peito. Eu sei quem eu sou, e eu sei a minha origem, meu documento e a minha chave. Quem eu sou? Filho. Qual a minha origem? O céu. E é para lá que nós vamos. A minha origem não é aqui. Eu posso ter nascido lá em Espírito Santo do Pinhal, mas a minha origem não é aquela cidade, porque eu nasci de Deus. Lá é a minha origem. Terceiro, numa viagem de avião, você precisa carregar aqui dentro os seus comprovantes do seu itinerário. Como é que chama mesmo? Voucher, né? É chique falar. Você tem que estar com o seu voucher aqui dentro. Aqui dentro tem que estar aquele bilhete, senão você não vai. Você vai entrar no avião? Se você não conseguir mostrar comprovante do seu ticket, né? Então, o comprovante desse itinerário, ou seja, eu sei para onde eu vou. Fala comigo. Eu sei quem eu sou, eu sei minha origem e eu sei para onde eu estou indo. Uma frase uma vez foi dita, eu não lembro quem foi que disse, mas ele falou assim: olha, a pessoa que não sabe para onde vai, já chegou a lugar nenhum.
Se você não sabe para onde você está indo, você já chegou em lugar nenhum e não vai chegar em lugar nenhum. Eu preciso carregar comigo o meu documento que mostra quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu sei a minha origem. A minha origem não é aqui, então as coisas daqui não devem ser maiores para mim do que as coisas que vêm da minha origem. E a minha origem é o céu, é Deus. E agora eu tenho um ticket na minha mão, que é a minha salvação. Eu sei para onde eu estou indo. Agora, dinheiro também, ou cartão de crédito, você vai carregar com seus itens pessoais. Ou você vai botar dinheiro aqui dentro? Você vai botar dinheiro aqui dentro? Deixar lá no storage para os ratos comer, os bandidos pegar? Não, você vai carregar seu dinheiro aqui, sabe? E o dinheiro tem a ver com o resultado do seu esforço. E presta atenção, não é só suor do rosto não. E eu não estou falando de comprar coisas. O dinheiro aqui dentro dos seus itens pessoais revela que você é uma pessoa que venceu em Deus. Você não é vagabundo, você trabalhou, você buscou. Porque você sabe quem você é, certo? Você sabe a sua origem, você sabe para onde você vai e você está lutando por isso. Ou seja, eu tenho recursos para chegar lá e não é dinheiro. É tudo que eu estou adquirindo de experiências na minha vida espiritual, na minha vida física. E você vai ter também, dentro desses itens pessoais, uma coisa que ninguém tem. Um celular, né? Pode ser dentro da sua bolsinha, da sua pochete, ou dentro de uma bolsa como essa que vai nas suas costas. Está ali seu laptop, seu iPad ou seu celular, né? E o celular, pensando dessa forma, nesses itens pessoais, falam com a gente a forma como eu me comunico. É com o celular que você faz uma ligação. É o celular que você posta alguma coisa. Então, quando eu olho para esse item pessoal, quando eu quero pensar na minha vida, na viagem da minha vida, eu vou falar agora de minha vida aqui no planeta Terra. Eu sei quem eu sou, eu sei minha origem, eu sei que meu ticket está validado lá no céu pelo sangue de Jesus. Eu tenho recursos aqui, porque eu luto por isso, eu leio a palavra, eu me instruo, eu estou pronto. E por último, eu tenho como me comunicar, porque como eu tenho recursos, eu sei para onde eu vou, eu sei quem eu sou, e eu sei qual que é o meu destino, eu comunico as pessoas. Então presta bastante atenção, essa aqui é a bagagem essencial para a sua vida. O seu primeiro item de viagem está aqui dentro. É o que você vai carregar com você. E eu não estou falando de bag, não estou falando dessa sacola, eu estou usando como exemplo. Eu estou falando da sua vida. A segunda coisa, o que é que vai comigo? O que é que vai comigo aqui? 20 pares de sapatos. Fala, gente, mulheres me ajudam. 20 pares de sapato. 70 blusas de frio colorido, 6 cintos da Louis Vuitton, vai tudo aqui dentro. Não, quando a gente vai para um avião, principalmente quem tem filhos, desculpa quem não tem filhos, mas estou dando esse exemplo, o que vai aqui? Primeira, uma emergenciazinha, uma troca de roupa. Você não sabe se a comida do avião vai te fazer mal? Você tem que estar aqui como emergência. Tem uma troquinha de roupa aqui. Ou suou demais. Às vezes quebrou o ar-condicionado do trator que você estava viajando. Que às vezes você não foi de avião, você foi de trator, né? Ou foi de caminhão, né? Como é que chama aqueles pau de arara, né? Não sei como é que você vai para o seu destino. Mas você tem uma troquinha de roupa aqui. E essa troca de roupa fala: eu estou pronto para a emergência. Eu estou pronto para uma emergência. Essa malinha aqui, ela é essencial em alguns aspectos, porque eu tenho que estar preparado para uma emergência. E eu não estou falando de finanças. A minha emergência pode ser socorrer alguém que está desesperado e precisa só de um abraço. Alguém que tenha a sensibilidade do Espírito Santo de parar a sua vida para ouvir alguém, coisa que ninguém faz mais, porque aqui é a terra do dólar e se ganha por hora. Trabalhou, recebe, não trabalhou, não recebe. Quanto que vale uma hora para você? Será que as pessoas vão ter que pagar para você dar um abraço nelas? Muitas vezes a gente tem que entender: eu estou pronto para uma emergência. Porque assim como pode acontecer na sua casa, você pode ser instrumento para abençoar a vida de alguém. Então na sua mala da vida, o seu item aqui, a sua bagagem de mão, tem que ter um pouquinho de misericórdia. Tem que ter um pouquinho mais de você ser como um extintor de incêndio, alguém que apaga incêndios, alguém que está preparado para ser emergência na vida de alguém. A segunda coisa, normalmente, pelo menos lá na minha casa, a Priscila sempre carrega, ela sempre põe aqui também um tênisinho, né, amor? Ela sempre põe ou um chinelinho ou um tênis, porque você não sabe o que vai acontecer. O avião pode estar frio, pode estar calor, ou você pode atravessar não sei o que lá de barco e vai ser difícil para você. Então, às vezes eu preciso colocar um sapatinho extra aqui, né? E o que sapato representa? Reverência, preparação, submissão
e servidão. Fala comigo: reverência, preparação, submissão e servidão. Ou seja, se eu olhar para isso aqui, esses sapatinhos aqui dentro, que são coisas um pouquinho extras, mas é importante, eles me ensinam que eu tenho que ter reverência, eu tenho que estar preparado, eu tenho que ser submisso e eu tenho que servir. Essa mala está ficando difícil de fazer, não está não? Vamos lá. Outra coisa que eu posso encontrar nessa mala: uma blusa de frio. Lógico. Mesmo que a gente gosta de um ar-condicionado, e o ar-condicionado do avião pode estar muito frio. E o que a blusa pode representar espiritualmente para nós? A sua capa. Quando a gente olha para o tempo de Jesus, e lá em Jerusalém, a capa tinha um significado socialmente. Dependendo da capa que a pessoa veste, ela tem uma representatividade para a sociedade diferente. Por isso que você vê aquele pobre, né, andando à beira do caminho. Quando Jesus o cura, quando Jesus o restaura, a primeira coisa que ele faz, ele joga para fora aquela capa. Lembra da história também de Eliseu? Ele precisou pegar a capa do seu professor, do seu tite, do seu sensei. Ele precisou da capa. Então a capa representa quem você é para a sociedade. Então na sua bagagem aqui também, eu te pergunto: quem você é para as pessoas que você conhece? Qual é a versão de você que você entrega para a sua família? Qual é a versão sua que você entrega para aqueles que não conhecem a Jesus? Qual é a sua versão? A pior ou a melhor? Essa capa, essa blusa representada aqui, representa o que é que eu sou para as pessoas que estão perto de mim. Quem me vê pensa o quê? Olha lá, bandido, enganador, mentiroso, adúltero. Ou vão olhar para você: ali vai uma serva do Senhor, ali vai um servo do Senhor, ali, como diz o pastor Urias, ali vai um homem de Deus com olhos cheios de lágrimas, olhos molhados e joelhos, né, dobrados. Essa é a capa que eu quero para a minha vida, e ela está aqui dentro dessa malinha. Tem mais uma coisinha, mais duas coisinhas que vão dentro dessa mala. Uma coisa que todo mundo gosta: um snackzinho, né? Porque quando você chega no aeroporto, você não pode entrar com aquele suco de jaca, você tem que jogar fora. Você não pode chegar com uma melancia, você tem que jogar fora. E você não pode entrar nem com água lá dentro. Então o que você faz? Você bota um Doritos, um Cheetos, um Palititos. Fala outra coisa aí que... Bifarrira não pode pôr aqui dentro. Mas você põe um chocolatezinho, você põe alguma coisinha ali, é um extra. Todo mundo faz isso. Se você não faz, desculpa, você está no planeta Vênus. Aqui é o planeta Terra. Todo mundo leva uma comidinha, uma bolachinha recheada. Quem tem criança leva umas 50 bolachas recheadas, né? E esse snack eu carrego comigo alimento extra. Ninguém entendeu? Eu carrego a palavra de Deus comigo. Se eu tenho alimento extra, significa que eu tenho que alimentar outras pessoas. Então, se eu tenho essa malinha preparada, aqui eu tenho que ter uma capa que revela quem eu sou. Aqui precisa ter um sapato que simboliza a reverência, a prontidão, a servidão ao Senhor. E eu olho para esse snackzinho, eu tenho a palavra de Deus viva em mim, então eu sou notícia boa para as pessoas. Eu tenho alimento para quem chegar perto de mim. E a última coisa que normalmente a gente leva numa viagem, e ela não vai dentro daquela mala, são coisas que precisam ser resolvidas na estrada, né? Se você vai lá viajar para fora, tem um passeio de balão que a gente contratou, uma voltinha de jet ski, né? Uma brincadeirinha lá esses dias eu vi, quem foi a Aninha, né? Eu vi que estão andando de moto num lugar bacana. Então assim, tem os tickets que você vai ter que ligar, você vai ter que confirmar o seu retorno, quem vai pegar você no aeroporto. Então esses documentos estão aqui. E quando eu olho para a minha mala da minha vida, pensando nesses documentos, eu falo assim: eu não vou procrastinar, eu preciso continuar resolvendo coisas na minha vida. É pesado para a gente ouvir isso, mas você sabia que procrastinação é pecado? Se você não sabe o que é procrastinação, eu vou te falar, esse nome é feio, parece um negócio esquisito assim, procrastinação. Procrastinação é quando você deixa para resolver depois. Quando você magoa alguém e não pede perdão e deixa para depois. Ou quando você vê que alguma coisa te lesou, alguém te fez mal e você deixa para depois. E as pessoas falam assim: fiquei magoado com aquela pessoa. Não, mas o tempo cura. Não, o tempo não cura nada. O tempo adoece, corrói as pessoas. O tempo não cura uma ferida causada por falta de perdão. Isso é mentira de Satanás. Quem não pede perdão tem câncer em si mesmo. Quem não pede perdão vive sempre doente da alma.
sempre bota a culpa nos outros. Aí voltamos para outro problema que nós estávamos falando sobre autocomiseração, mas aqui eu não vou procrastinar, eu tenho coisas a resolver na minha vida. Então, na minha vida pessoal, fala comigo, I'm ready. Vamos lá, a viagem da nossa vida, eu estou pronto, eu estou carregando comigo quem eu sou, a minha origem, para onde eu vou. Eu sei o que Deus fez na minha vida, e por isso calço os sapatos de um compromisso da realeza de Deus, e eu não abro mão nada por isso, eu sou submisso a essa missão que Ele me deu, porque eu tenho um alimento extra na minha vida, eu abençoo as pessoas. Bom, agora vamos falar de uma parte ruim. O que é que eu não levo comigo? O que é que eu não posso carregar comigo? Vamos começar por essa mala aqui. Eu posso entrar dentro do avião? E se você for o cara mais famoso do planeta, eu posso entrar com essa mala dentro do avião? Só se for um avião particular, né? Mas e se eu pagar $500? Eu quero levar na cabine comigo, eu posso? Não. Por que eu não posso? Porque tem coisas na vida da gente que não cabem dentro dessa viagem. Só que eu vou falar a verdade para você. A nossa vida está assim, ó. Deus está mostrando, tem muita gente aqui assim, ó, mancando na sua vida emocional, na sua vida espiritual, passando dificuldades, porque escolheu não carregar o que Deus falou. A palavra de Deus fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém, Senhor. Mas a minha irmã lá no Brasil, mas o meu patrão, Senhor, e a pessoa está aqui, ó, carregando. Eu posso levar comigo na viagem? Não, isso aqui tem que ser despachado, né? É pesado demais, não cabe. Não cabe. Na maioria das vezes, isso aqui é motivo de briga nas famílias. O que é que eu vou levar? Mãe, quero levar meu skate. Não cabe, porque eu preciso levar minhas 50 toalhas. Mas eu queria levar minha bola de tênis e minha raquete de tênis. Não dá, porque eu tenho que levar 6 bolsas. Eu estou brincando, mas a realidade, se você trazer para a sua vida, não dá para fazer isso aqui. Ninguém vai usar 20 sapatos num dia. Ninguém vai trocar de roupa 60 vezes. O que eu estou querendo dizer é que você precisa entender que o que vai com você tem a ver com quem você é em Deus, e não coisas e problemas. Sabe, o pior de tudo é que isso aqui também é motivo de muita briga, porque sempre passa o peso. Eu me lembro uma vez, numa viagem, eu e a Priscila, a gente estava com uma excursão, se não me engano, acho que foi para Israel. E eu fiz a besteira de tirar aquela balancinha digital e pesar minha mala na frente dos irmãos. 120 pessoas naquela viagem. Todo mundo queria pesar a mala com a minha balancinha. Pesaram, né? Eu nunca passei tanto nervoso, eu amava aquelas pessoas. Eu falei, você vai quebrar minha balança custou caro, é minha balancinha, né? Mas o que eu estou dizendo é, não pode passar o excesso, mas já é excesso. A gente não pode levar isso com a gente. Sabe uma coisa que eu acho interessante? E eu prometo que eu já estou quase chegando no final. Tem algumas coisas sobre essa mala, esse excesso de peso, que são mentiras de Satanás na nossa vida. Eu queria começar por isso aqui, ó. Essa alça. Imagina você carregar essa mala assim na sua vida, desse jeito. Ela é pesada, não é verdade? Então, por isso que tem a alça. É por isso que algumas pessoas falam assim, aquele cara lá é um mala sem alça. Porque é difícil carregar uma pessoa chata e insuportável. Mas, por mais que possa ser fortão, né? Igual o seu irmão aí do seu lado, mas segura uma mala pesada dessa por mais de 2 minutos no ar aqui assim. Vai ficar pesado demais. Por isso que tem a alça. Só que a alça, ela está facilitando uma mentira, porque continua sendo pesado. Aí vem uma outra coisa. A rodinha. Olha que bonitinho. Ficou fácil de carregar agora, né? Ficou fácil de carregar o desprezo que eu tenho pelas pessoas. Ficou fácil de carregar agora os meus pecados escondidos. Ficou fácil, olha. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo nada que eu estou fazendo de errado. Ninguém sabe que eu odeio fulano, ciclano. Uma mentira. Por quê? Continua o mesmo peso, não mudou o peso. É só um jeito mais fácil de pecar. É difícil ouvir essas coisas, meus irmãos. Eu queria trazer tanto uma palavra de Deus tão gostosa e confortante para o seu coração. Vamos lá.
Vamos encerrar esse negócio. Daqui a pouquinho vai tocar o sino. Esqueci. Muitas pessoas são apaixonados por isso aqui. Quero dar um exemplo para você. Como é que os caras que trabalham no aeroporto tratam isso aqui, que é o seu precioso? Você já viu como eles fazem com as malas? Bom, não vou quebrar não, essa aqui é a prova de... Essa é minha, é por isso que eu trouxe ela. Os caras pegam, ali tem tudo planejado na sua viagem. Não é assim que eles fazem? Fizeram isso uma vez com violão, meu Deus. Meu Deus. Tem até uma música aí de um cara chamado Taylor aí, que ele fez uma música sobre, quebraram meu Taylor no aeroporto. Então, aquilo que você está carregando, com tanto zelo e amor, é desprezível para outras pessoas, não tem valor nenhum. Jogam como se fosse lixo, porque não tem valor mesmo. Para eles não tem valor. Às vezes essa dor que você está sofrendo, vamos falar, às vezes uma falta de perdão, você não perdoou, tá? Vou usar um exemplo aqui, faz de conta que o Adriano me machucou, me magoou, e eu estou carregando o Adriano na minha vida. E o Adriano, I don't care, te fiz nada. Então quando você tem raiva e falta de perdão por alguém, eu gosto de uma frase que um amigo meu falava, ele falava assim, olha, quando você não perdoa uma pessoa, não libera aquela pessoa, é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Você vai se contaminando, você vai se machucando e carregando esse peso, enquanto a pessoa está lá, nas dunas do Havaí, descansando com a família, feliz, sorridente, ainda postando um vídeo gospel. E você fala assim, miserável. E eu aqui sofrendo nessa vida, carregando a minha culpa. Você está perdoado e vai para os quintos dos infernos. Não é assim. Vamos falar dessa outra coisa. Nós vamos falar sobre o que eu também não posso levar comigo. Como é que eu vou ter uma vida frutífera carregando um container desse? Eu não estou na feira vendendo banana. E mesmo se fosse vender banana, se fizesse mesmo se fosse Danilo Fortão, assim, não ia aguentar carregar isso aqui mais de 5 minutos aqui. Não precisa testar não, cara. Você não consegue, tá bom? Andar na nossa vida carregando um excesso de peso. E vamos falar, o que a gente guarda no storage? O que a gente guarda num container no storage? Acumulações. E vamos falar aqui na América, pelo menos quando eu estava lá em Boston, eu preciso contar uma história para vocês. Uma casa que eu morei, eu e a Priscila, a gente durante um tempo começou a observar, começou a aparecer rato, começou a aparecer barata, e a gente lutando, colocando remédio, pagando para os caras tirar, e estava ficando insuportável. Aí um dia, eu já tinha reclamado com o dono da casa, e eu resolvi descer no basement. E nem tinha basement, era só sujeira, só bagunça, um monte de tranqueira velha. E depois descobrimos que no Eric, lá em cima, tinha um outro basement, tudo cheio de tranqueira e fedia, era difícil demais. A Priscila lembra, eles contrataram um dumpster daqueles, igual carreta de caminhão, aqueles enormes. E eles, na minha cabeça, aquele dumpster ia encher aquilo ali e eles iam levar embora. Não. Permaneceu por mais de 7 meses aquele dumpster na minha casa. Uma dor para jogar coisa que não presta fora. Uma dificuldade de deixar ir embora coisas que machucaram a nossa vida. Sabe? Agora, com tudo isso que eu falei para vocês, a primeira coisa, eu estava conversando com o João hoje lá em casa. Um dos grandes problemas de excesso de bagagem na nossa vida, excesso dolorido de bagagem, é porque a gente não sabe falar não. E quando você não aprende a falar não, quando você não tem coragem de falar não, o sim que você falou se torna um câncer na sua vida. É uma mala pesada que você vai carregar. E você disse sim, sem querer dizer sim. Você queria dizer não, mas disse sim, e agora você é obrigado a carregar uma coisa que você colocou na sua vida. Talvez um problema familiar que você não deveria ter se metido. Uma situação ruim, uma briga com um amigo, você não deveria ter se metido nisso. Você não deveria ter se envolvido com algumas coisas. E você não deveria ter aceitado esse serviço que você pegou. Eu vou falar para vocês até um voluntariado na igreja. Tem hora que a gente fala sim, sim, sim. Eu tenho que falar sim pro líder, porque senão eu vou ficar magoadinho comigo. Não, não é assim. Deus nos ensina, sim, sim. Não, não, o que passar disso é do maligno. Quando eu digo sim para tudo, esses sims vão corroer a minha alma depois, porque eu que vou carregar o peso. Outra coisa, pare de se auto-sabotar. Eu preciso disso, eu preciso, meu Deus, eu preciso. Não, você precisa na verdade só disso aqui, na sua vida. Você não precisa mais do que isso.
Porque aquele que te chamou, te capacitou, ele é fiel para cumprir tudo na sua vida. Eu tenho que conquistar todos os meus sonhos na América. Legal, querido. Vou falar uma coisa para você, a tua origem não é aqui. Você pode comprar sua casa, lógico, não é isso que eu estou falando. Pode fazer sua faculdade, mas se o teu coração estiver nisso, eu vou falar para você, você está equivocado. Você está dizendo sim para uma coisa que não vai ser frutífera na sua vida. Porque a sua origem é o céu, e o seu destino é o céu. O seu tempo aqui é passageiro para você cumprir um propósito. Para cumprir o propósito, a gente tem que estar livre, não carregar essas coisas. Erro do passado, opinião dos outros, meus pais erraram, nunca vou conseguir, toda a minha família é assim. Isso tudo sabota a gente. Às vezes aparece uma oportunidade de emprego para você, a pessoa chega e fala assim, não cara, tu vai ganhar $2.500 por semana, aleluia. Você fala assim, mas meu inglês não é perfeito, I'm not dog não. Mano, mete a cara e vai. Para de se auto-sabotar. A pastora me deu a oportunidade para fazer o dízimo, eu morro de medo de pegar no microfone. Então fica sentado no banco o resto da vida. Não é assim que a gente deve agir. Pare de sabotar. Eu não vou casar não, porque meu pai se separou, minha avó se separou, meu bisavô se separou, então eu não vou casar. Autossabotagem. Os erros do passado, essas cargas demoníacas, às vezes na família, não podem tirar você da centralidade de quem você é em Cristo. Excesso de bagagem. E o que é excesso de bagagem? É o sim que você deu, é a conversa furada que você teve, os desvios do seu caráter, as coisas erradas que você aceitou entrar dentro da sua casa, o que você mostrou para os seus filhos que não deveria ter mostrado. E o que é que tem aqui, nessa porcaria aqui? Tudo que não presta, erros que você acumulou. Tem gente que guarda álbum de fotografia do primeiro relacionamento de namorado. Gente, pelo amor de Deus, joga no lixo. Tem gente que casou e fica esperando se algum dia vai se separar para voltar para a primeira namorada. Está quebrado, amarrado em nome de Jesus. Segue a sua vida, seja feliz em Cristo. Não dá para ser assim. Pare de exaltar as suas mazelas. Pare de dizer que você é coitadinho, que ninguém tem pena de você. Porque Deus vai um dia olhar para você com justiça e vai te perguntar: o que é que você fez com o que eu coloquei nas tuas mãos? Jeremias só tinha que dar uma notícia, desagradável, mas era a função dele. Talvez você só vai ter que estender a mão para uma pessoa. Talvez você vai ter que compor uma canção. Talvez você vai ter que só escrever um livro. E você está procrastinando porque tem muito peso nas suas costas. Você está carregando coisas que não são suas. Isso é muito difícil. Fala comigo, excesso de bagagem. Eu quero falar para você rapidinho. Excesso de bagagem, ou seja, esses distúrbios na nossa vida. Olha o que a ciência e a medicina falam. Cobranças excessivas, envolvimento emocional, desgaste físico podem causar diversos problemas psicológicos, como ansiedade, estresse e depressão. Eu não estou falando de Bíblia agora, eu estou falando da realidade. Olha só outra coisa, ficar conectado demais, assistir desastres ou ficar o tempo demais nas redes sociais são hábitos que prejudicam a sua saúde mental. Sono desregulado, sedentarismo, pouco tempo de descanso, procrastinação, excesso de tecnologia, comparação, dificuldade de autoestima, insatisfação com a vida, tristeza, isolamento social, alteração de humor, cansaço, falta de apetite, ganho e perda de peso. Tanta coisa ruim acontece por causa dessa porcaria que você insiste em carregar. Eu não sei você, talvez você precisa liberar o perdão para o seu pai. Talvez você precisa liberar perdão para sua mãe. Ou você precisa liberar perdão por aquele parente que você achou que era confiável e ele roubou o dinheiro que você ganhou aqui, porque isso acontece demais aqui. Libera perdão e seja livre. Enquanto você segurar isso nas suas mãos, é você que está envenenando a sua alma. Você está envenenando a sua alma. Excesso de bagagem. Aí você fala: pastor André, tudo bem, eu estou comovido com essa história, eu fiquei impressionado com as maletinhas lindas que você comprou com a Priscila, mas eu não consigo me livrar disso. Eu me apeguei a essa vida de dor. Eu vou me tornar aquela velhinha, aquele velhinho que quando você encontra com ele só fala de dor, de doença, de problema. Não é capaz de dar um salmo, um hino, um cântico espiritual. A vida sempre está lamentando. Na verdade tem irmãos que são um próprio muro de lamentação, só reclamam. 2 Coríntios 12, 9 e 10 diz assim: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quê? Está escrito na Bíblia isso, Miquel? O poder de Deus é aperfeiçoado na minha fraqueza. Está certo isso? Porque quando eu sou fraco, nele eu sou
forte. O que esse texto me revela é algo muito poderoso e libertador agora. Escuta bem o que eu vou te dizer. Porque quando você se apega às coisas do seu coração, você deixa de crer naquilo que Deus pode fazer. Quando você se agarra e se apega em Deus, mesmo que você esteja destruído, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja sem força para lutar na vida, só chorando, quando você entrega tudo ao Senhor, quando você entende que Ele é o Rei de todas as coisas, o quadro vira. Porque quando sou fraco, nele sou forte. Quando me sinto derrotado, nele eu sou mais que vencedor. Quando eu não tenho dinheiro, Ele é a minha provisão. Quando eu não tenho como ir ao médico, Ele é aquele que me cura. Quando eu não tenho como ir em tal lugar, a minha oração através do nome de Jesus vai. Olha só a novidade de vida em Jesus Cristo. Pare de carregar tudo aquilo que te trava na tua vida emocional e espiritual. Deus quer te levar para um patamar maior, mas esse lugar maior que Deus quer te levar, não cabe isso. Não cabe isso, não cabe isso, não cabe mais. O teu destino, a palavra de Deus diz que lá não haverá mais tristeza, lá não haverá mais dor, lá não tem mais sofrimento. Sabe? Não deixe mais a bagagem ser mais importante que Deus na sua vida. A sua bagagem não é mais importante que Deus na sua vida. A sua bagagem não é mais importante que você. Vou falar de novo. A bagagem que você está carregando não é mais importante que Deus na sua vida. Esses sofrimentos, essas lágrimas não são maiores do que Deus. Isso é para ser temporário, não é para ser permanente. Não dá para ser permanente. Essas bagagens que você estava carregando não pode ser mais importante que você, porque elas estão roubando você, roubando no seu tempo, na sua saúde, na sua fé, na sua crença, na sua expectativa do céu. Porque você coloca o óculos da tragédia, só enxerga a tragédia, mas quando você tira o óculos da tragédia e coloca o óculos da fé, você olha para a tempestade e fala assim: aí vem o meu Senhor. Ele é a tempestade. Ele é a brisa, mas Ele é a tempestade. Quando você coloca os óculos carnais, você olha por uma grande confusão na terra, uma guerra terrível, e você tira o óculos e fala assim: ó, aí vem o meu Senhor com júbilo, com graça, com força. O problema é que a gente, com todo esse excesso de bagagem, não consegue enxergar pelos olhos da fé. E eu quero desafiar você nesta noite a desembaçar essas dentes da fé, que muitas vezes estão guardadas na nossa gavetinha da graça, e a gente não está ousando mais, porque parece que é melhor enxergar aquilo que o dinheiro pode comprar. Às vezes é muito melhor enxergar aquilo que o remedinho me faz enxergar, mas Deus está te convidando a colocar pela fé os óculos da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo e ser livre, aliviado, poder voar mais alto, acima das nuvens, acima das tempestades, acima dos problemas, acima dos domínios deste mundo. E também, essa bagagem não pode ser mais importante que o seu propósito. Põe a mão no ombro do seu irmão assim, fala assim comigo: meu querido ou minha querida, fala aí. Essa bagagem que você estava carregando não é maior que Deus, não é maior que você, não é maior que a sua família, e não é maior que o seu propósito. Leve com você só aquilo que importa, e o que importa é quem você é em Deus. Está preparado para essa viagem? Eu quero fazer um convite. Eu não sei se, desculpa, Miqueias, mas enquanto eu estou falando aqui, eu lembrei de uma canção que ela fala assim: quando tudo deixares no altar, quando tudo, Senhor, perante o Senhor estiver, e todo o meu ser Ele. Olha só então, espera um pouquinho, vamos voltar para trás. Quando tudo perante o Senhor estiver, tudo o quê? A minha vida. Quando tudo perante o
o Senhor, e todo o meu ser Ele controlar. Só então has de ver. O Senhor tem poder. Vem colar no altar, meu irmão. Quando tudo deixares no altar. O Senhor quer trocar suas vestes hoje. Queria pedir para a Néia e o pessoal da intercessão vir aqui na frente. Enquanto eles vão estar ministrando ao Senhor, eu queria que você saísse do seu lugar com fé. E você viesse aqui colar nesse altar, chorar aqui comigo. Falou: Deus, eu quero deixar aqui, Pai, essa situação difícil. Eu quero deixar aqui a minha falta de fé. Eu quero deixar aqui nesse altar, Senhor Deus, a minha indiferença, os problemas. Eu quero deixar aqui nesse altar toda a minha angústia, a minha dor. Eu quero deixar aqui nesse altar, Senhor, as minhas tristezas, as minhas mazelas. Eu quero deixar aqui nesse altar, Senhor Deus, a minha falta de fé em quem Tu és. Vem, vem, meu irmão, vem, sai do teu lugar. Perante o Senhor, sai do teu lugar, meu irmão. Vem tirar esse peso. Se joga aqui na presença do Senhor. Só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor, todo meu ser Ele consolar. aleluia. Só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Eu não quero fazer nenhum tipo de apelação para você, porque cada um sabe a sua limitação, mas eu entendi algo na minha vida, que há um poder restaurador naquele que tem coragem de se derramar no altar do Senhor. Essa casa aqui é consagrada. Tá certo que a Bíblia nos ensina que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens, mas ainda eu quero clamar mais uma vez para você. Eu sei que tem muita gente aqui sobrecarregada, com uma dor no coração, com dificuldades. Eu quero convidar você, sai do seu lugar, não seja impedido pelo seu peso. Talvez esse peso que nós acabamos de falar está te impedindo você de se mover. Pela fé, dá um pulo aí no seu lugar e vem aqui na frente. Você vai ser liberto. Nós não vamos ficar aqui esperando você vir, não. Só estou dizendo mais uma vez, venha aqui na frente. Nós queremos orar por você, nós queremos declarar que o Senhor vai consolar, vai te ajudar, vai te dar expectativa, vai te dar força em nome de Jesus. Pode cantar, Ministério do Louvor. Ele abriu mão de sua glória, sendo no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu são, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. As sandálias pra suportar o ridículo. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse:
libertou, salvou, curou. Ele me deu um destino, um pouco de vinho. Ele me deu unção, sal, jato e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Nova sandália e disse: vai. Convidar você a ficar de pé neste momento. Quero convidar você a colocar a mão na sua cabeça agora. Queria convidar você a orar comigo. Em primeiro lugar, eu quero declarar que toda essa casa, cada pessoa que está aqui nesse lugar, está revestido com a armadura do Senhor, coberto com o sangue de Jesus. Queridos, há uma guerra espiritual sendo travada neste lugar. Tem gente que é acumulador de situações e não rompe na vida porque está travado. Satanás está te amarrando. E nessa hora, põe a mão na sua cabeça agora. Em nome de Jesus, todo cansaço emocional, todo excesso de pensamento, Senhor Deus, terror noturno, depressão, canseira, desânimo, nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declaramos agora, Pai, mentes sendo abertas para o novo do Senhor. Mentes sendo abertas para o novo do Senhor. Mentes sendo abertas para aquilo que o Senhor está projetando e planejando sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Medo, nós te repreendemos, sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declaramos grilhões, cadeias sendo quebradas aqui no nome de Jesus. Declaramos muros caindo, muros caindo, muros caindo, muros caindo, muros caindo. Escute, presta bastante atenção no que eu vou dizer agora aqui. Eles estão acabando de cantar assim: e eu me despedi dos meus pais. Eu coloquei fogo. O quê? Presta bastante atenção. Chega um momento da vida da gente que você tem que falar não. Eu vou dizer algo bem sério, que isso é para minha vida. Eu vou dizer para você, presta bastante atenção. Para de desistir, porque daquele lugar que você saiu, você não cabe mais. Daquele lugar que você saiu lá no interior de São Paulo, de Minas Gerais, sei lá, do Ceará, daquele interiorzinho, aquele lugar não te cabe mais. Para de desistir aquilo que o Senhor colocou na sua vida. Ah, não consigo ser mãe. Ah, não consigo vencer. Pare de se auto-sabotar e em nome de Jesus, toma posse daquilo que o Senhor preparou para a sua vida. Toma posse. Ei, escute bem, a Bíblia fala assim, ó: o reino de Deus é tomado à força, e só os violentos se apoderarão dele. Você está pensando que o reino de Deus é brincadeirinha? É coceguinha? É facinho? Não. Os sonhos e os projetos de Deus não são de qualquer jeito. O que Deus faz é muito grande, mas para merecer estar com Ele, você precisa primeiro entregar a sua vida para Jesus e viver em obediência àquilo que Ele tem. E presta atenção,
você vai frutificar e viver a melhor fase da sua vida em Deus. Então, em nome de Jesus, solta essas amarras. Em nome de Jesus, solta esse peso que te consome. Solta essa falta de perdão. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Oh, oh. Repete assim comigo: eu sei quem eu sou. Põe a mão no seu coração, fala: eu sou filho. Eu não sou daqui, eu vim do céu e estou me preparando para voltar para lá. Aqui está o segredo da riqueza. O problema é que a gente quer acumular coisas nessa terra. A verdadeira riqueza é lá no céu. Amém? Levanta as suas mãos assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Mas antes de você ir embora agora, nós vamos fazer a ceia. Dá um para mim aí. Perdão, gente. Ainda bem que a irmã viu ali, né? Certa vez Jesus estava com seus discípulos e ele, partindo o pão, a parte mais difícil de partir o pão, nesse copinho descartável, pegar o pãozinho. Certa vez Jesus, pegando o pão, repartiu e disse: esse é meu corpo, que foi partido e moído por amor de vós. Tomai e comei, fazei isso em memória de mim. Vamos participar juntos? E da mesma forma Jesus pegou o cálice e ele disse: esta é a nova aliança do meu sangue. Sabe, o sangue de Jesus nos purifica de todo mal. O sangue de Jesus nos restaura, nos transforma, nos cobre, nos transforma. Só o sangue de Jesus para perdoar os nossos pecados. Isso aqui não é simbólico, isso aqui é muito sério. Esse é o símbolo, esse cálice é o símbolo da nova aliança. A nova aliança onde você não precisa mais carregar pesos, porque todo o peso Jesus carregou naquela cruz. E ele disse assim: pega esse copinho aí, tome isso e lembre-se de quem eu sou na sua vida. Tomai e beber, fazer isso em memória de mim. Sabe, certa vez um pastor fez algo que eu achei tremendo. Eu vou tentar fazer de novo. Sempre no final do copinho sobra uma gotinha. Coloca assim na palma da sua mão essa gotinha. Você colocou na palma da sua mão essa gotinha? Olha bem, o sangue de Jesus que foi vertido por amor de você. Essa gotinha mostra um pouquinho para você pensar como sua mão fosse cortada, tá? Para você olhar para isso e falar assim: o meu Jesus sofreu no meu lugar. Ele derramou o sangue no meu lugar. Ele fez o que ninguém poderia fazer. E é por isso que eu tenho uma aliança com esse Deus, porque Ele morreu por mim. Assim como o pastor Urias fala assim: se você tem uma aliança comigo, você precisa sangrar por mim. Jesus sangrou por mim, por você. Quando você olha para esse pinguinho, que é um suco de uva, mas na verdade representando o sangue de Jesus, você pode sim dizer: eu sou livre.
Eu sou livre. Fala comigo. Eu sou livre pelo novo e vivo caminho. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Não há mais condenação para mim. Eu amo esse Jesus. Nada além do sangue. Nada